Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Jornada Cast. Bom, eu sou o Fernando Parreiras e nós estamos aqui iniciando a gravação do último episódio dessa terceira temporada. Já são quase 2 meses, já temos também um pouco mais de um ano de Jornada Cast, nem vi o tempo passar. E hoje é um episódio especial, né? É o último dessa temporada aqui. Mas não vai deixar de ser um momento também de aprendizado, especial e de aprendizado. Todas as vezes que eu sento nessa cadeirinha preta, que eu acredito que a gente vai trocar a cor dela, é um segredo, né? Deixe brilhar as boas obras para todos, sabe? Um Pai Celestial que temos, quem sabe a gente não acha uma cadeira dessa cor aqui. Tem uma pessoa que está responsável por isso, depois eu apresento aqui ela, vocês vão ver. Mas, dito isso, eu, além de aprender, hoje é um episódio que encerra essa terceira temporada e nós temos algumas pessoas que acreditaram nesse projeto aqui. Desde o início, outras pessoas entraram também, acreditaram no projeto e que a gente, ao longo do tempo, a gente vai sentando essas pessoas na cadeira, né? E a gente coloca essas pessoas sentadas aqui para a gente poder pegar as histórias delas e ver se elas já têm um testemunho. Quem sou eu para dizer isso? Quem diz isso para a gente é o Espírito Santo, que vai transformando a gente durante a jornada. Dia a dia a gente vai sendo transformado. Esse famoso curta jornada por onde passar, né? Desfrute o caminho, são frases extremamente bonitas que lembram o livro Ser, que lembra também o Legendários. Mas esse curta jornada por onde a gente passa é a dádiva da vida dada pelo Criador para a gente e que é o nosso Pai, nosso mentor, e que de fato a gente tem a presença dele aqui todos os episódios. O nome dele é Jesus Cristo e não há como negar. Ele é a Trindade perfeita, ele é o Criador, ele é o Espírito Santo que habita em nós e nos fala através das vezes da nossa própria voz, através de uma placa, através de um livro, através de um versículo, mas ele é maravilhoso. E é o maior líder que já existiu, que já passou por aqui e deixou para a gente grandes ensinamentos. Né? Então, para ele, toda a honra e toda a glória, porque esse projeto aqui, ele só existe porque ele é o CEO, ele é o centro de tudo. Bem, hoje eu vou entrevistar uma pessoa aqui que acreditou nesse projeto. É uma pessoa muito bacana, é uma pessoa que tem uma convivência comigo, mas é uma pessoa chata também, mas que tem, de certa forma, caminhado junto, e eu tenho visto uma história sendo transformada em testemunho. Talvez nem ela mesma desconfie de qual que é essa história que está sendo transformada, porque a gente nunca sabe. Muitas vezes Deus dá para a gente uma visão e as missões ele vai entregando pelo caminho, e ele vai transformando a gente ali no verdadeiro ser. Hoje eu vou chamar aqui uma pessoa extremamente bacana para poder fazer o Jornada Cast junto comigo. O nome dele é Fred. Pode vir para cá, hoje é a sua vez. Não, é a sua vez. E acho que chega o momento de todo mundo para a gente poder conversar disso, deixar registrado. Né? Parece brincadeira, mas não é. E antes disso, eu queria deixar também gravado aqui, registrado um agradecimento ao Cris, que é o Cris Neto, ou o Cristiano Sambarense Neto, que é o cara que acreditou também no Jornal da Cast desde o primeiro momento, que manipulava aqui junto conosco as câmeras, que ficava ali sentado do outro lado. Hoje tem um Fredão aqui que de fato acreditou, tem o Brunão que está sentado ali também. E isso daqui para a gente é igual o Jó 8:7, né? Pequenos começos. Nossos começos serão humildes e pequenos, mas nosso futuro será de grande prosperidade. É essa palavra que a gente carrega e que eu carrego particularmente, e que eu acredito que quem está envolvido nessa bolinha aqui, que se chama Por Amor e por Vidas, que deixe brilhar as boas obras para que todos saibam o Pai Celestial que temos, passa por isso, né? Então a gente está deixando isso daqui, não é de zoeira não, é de gratidão mesmo, para a gente poder deixar isso gravado para os filhos, que a gente vai falar aqui também. Fredão, então, eu sei que você nunca ganhou essa bolinha, que você tem vários aí, né? Vários espalhados, eu nunca te dei ela.
Mas isso só reforça que você é chato, por isso que eu nunca te entreguei, mas essa bolinha é sua, mano. Valeu, obrigado. Cara, eu não sei nem como é que tá aquela câmera ali, porque eu meio que mexi nela ali, tava pra Sabrina. Eu achei que a gente ia fazer uma gravação com a Sabrina de surpresa, e aí de repente tô eu aqui. Caramba, bom, obrigado pela bolinha. Pode deixar, Brunão, do jeito que tiver que ser aí, vou soltar o fio aí, mas não tá indo. Valeu. Mas, velhão, vamos bater um papo aqui. Bom, Eu acho que é bacana a gente ter esse momento, é uma oportunidade. Eu sei que a gente já conversou, você vai falar disso também, que é uma vontade, às vezes, da gente estar aqui batendo esse papo, sentado aqui, a gente já falou disso, né? Uma vez eu te perguntei, falei, e aí, o dia você vai querer entrevistar as pessoas e tal? Obviamente que isso daqui não é da nossa vontade, a gente faz isso daqui de muito bom coração, né? Não é um objetivo de negócio. Mas antes da gente falar sobre isso, eu vou fazer a pergunta para você, né? Que você estava zoando um pouco antes aí, falando, você vai perguntar para Sabrina quem é o ser que reside aí dentro? Ah, agora eu tô então agora você responde, quem é o ser que reside aí dentro? Bom, agora eu tô entendendo por que minha esposa mandou fazer a barba. Ela sabia, a Mila sabia. Claro que a Camila sabia. Ela não sabia, eu também tô vendo. Se fui na sua casa sábado lá, domingo, sei lá, você tava igual um nômade. Eu falei, tá morando no mato, mas tem que fazer a barba, Mila. Fazer isso, fazer essa barba aí, porque pelo amor de Deus, viu? Pois é, eu fiz correndo hoje, nem. Ela tá torta, porque eu ia ficar atrás da câmera, mas vamos lá, vamos seguir. Quem que é o ser que tá aqui? Cara, acho que eu não sei, por diversas vezes, acho que desde quando eu li o livro Ser, que eu tento dar essa resposta para mim mesmo, tentando tirar o que é o Fred de material, o que é o Fred de diplomas, de certificado de profissão, e o pai, etc, para ver o que sobra. E é uma das perguntas mais difíceis assim que eu já tentei responder para mim mesmo, assim, sabe? Quem sou eu de verdade? E por diversas vezes eu já falei que eu não sei. Mas ao mesmo tempo é difícil separar, porque o meu ser ele é composto por cada uma dessas coisas que, que é a minha experiência de vida, né? Minha história, minha família. E, né, eu tinha um ser antes de ser pai, outro ser quando eu fui pai do primeiro, outro ser quando eu sou pai do segundo. Então, acho que o meu ser ele é um mutante, assim, em constante evolução, e espero que sempre para o bem, assim, para estar cada vez melhor. Eu acredito que está sempre melhor, né? Que a gente vai aprendendo, vai tomando as pancadas da vida e vai ajustando para tentar ser um ser cada vez melhor. Assim. Eu acho. Eu falei um monte de coisa e não falei de fato quem que é o ser, né? Mas é difícil, cara. Eu falei da construção desse ser. Talvez, É difícil, é difícil. Até Sim. porque, dentro do livro Ser, naquela época, quando eu escrevi, era muito vinculado a setênios, e ainda é, né? A tentativa da descoberta do ser por causa dos setênios, Rudolf Steiner, enfim, pedagogia do viver, um homem vive em média 70 anos, então se eu dividir cada etapa por 7 anos, é uma etapa cíclica que a gente vai aprendendo ali no longo do caminho, né? Mas eu soltei a segunda versão do livro Ser, essa que está aí, já é a revisão. Revisei algumas coisas, porque a gente vai mudando, somos seres em constante evolução, que bom, né? Isso não é a teoria de Darwin, isso é a teoria de Deus, do Criador, que nos permite ser imagem e semelhança dele. Então, eu acho que o melhor ainda, eu comentei sobre a revisão do livro, que o melhor é que se eu fosse escrever talvez um Ser 2 hoje, acho que a gente tem a dádiva mesmo, a misericórdia, a graça da gente ser imagem e semelhança de Deus e identificar isso. E na nossa jornada de tropeços, de erros, de chatices, igual você eu vou sempre falar isso, mas brincadeira. Não, é verdade, eu reconheço. Mas nessa jornada nossa, a gente tem o maior exemplo que já existiu de homem, de líder, enfim, e que hoje a gente tem essa graça de olhar para o lado e falar assim, poxa, deixa eu
deixa eu ter esse exemplo, porque chegar igual ele é impossível, né? É o santo único, mas a gente pelo menos viver de um caminho reto. Mas assim, antes de entrar literalmente nesse assunto, porque são etapas, né? Quem que é o Fred lá do interior de Ubá, velho? Então, legal. Tá. Nasci em Ubá, uma cidade na Zona da Mata. Tenho um irmão mais novo. Nunca fui muito fã de estudar. Fui aprender a estudar depois de velho. E por causa disso, obviamente, eu comecei a trabalhar cedo, né? Depois eu mudei para Belo Horizonte para fazer supletivo, tentar recuperar aquele tempo perdido lá. E aí que foi aí que eu lembro de, deixa eu voltar um pouco. Tem um caso muito engraçado que eu acho que foi o primeiro start assim que eu tive. Eu trabalhava numa madeireira lá em Bar e eu tava atrás do, 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 do desengroço assim, tinha um rapaz que trabalhava lá com a gente, ele tinha uma filha. E a filha dele, na época, tinha, sei lá, 10, 12 anos, chegou para ele e pediu 10 centavos para ele comprar um doce, esses doces de venda de 10 centavos, esses doces de açúcar puro e tal, e ele não tinha. E era um senhor que hoje, era um homem, né, que hoje tem a minha idade, né? Hoje ele tinha a minha idade hoje, né? Tinha 40 e poucos anos na época. E aí aquilo ali, pessoal, não dá, não é o que eu quero para mim, não é isso aí, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso, né, mudar de vida. Aí eu lembro que na época eu procurei minha família, no caso meus avós, falei que eu ia vir para Belo Horizonte, que eu ia estudar. Eu lembro da minha avó falar assim: menino, você nunca estudou na vida, você vai estudar? Não vou. Meu último voto de confiança. Então tá bom. Aí eu vim estudar, aí fui fazer supletivo no Promove. Minha família toda de direito. E aí eu não imaginei que eu ia estar aqui contando isso. Então minha família, meu avô juiz, eu tenho tio juiz hoje, tios advogados e tal. E eu achei que era aquele ali o caminho. Fiz um vestibular para direito. Depois, numa conversa com outro time meu, eu falei: Fred, você é um cara que sempre foi de botar a mão nas coisas, você gosta de fazer, você gosta do prático, cara. Larga esse trem de direito, direito tem que estudar pra caramba, você nunca gostou de estudar, larga isso que você vai ser no máximo um advogado de porta de cadeia. Ele tinha razão. Aí, Tia André sabe. não foi o Tia André não, Não, não foi o Tia André não, foi outro. Aí, foi o Luiz, ele era casado com a tia minha. E aí, fiz vestibular de novo. Nossa, meu filho vê isso, cara. Vou contar coisa aqui que meu filho não podia saber, mas vamos lá. Eu fiz vestibular depois para Ciências da Computação na FUMEC e Economia na PUC. E aí eu passei nos dois na época. Eu morava no bairro Serra ali, e FUMEC do lado, né? Afonso Pena, Afonso eu só atravessava Afonso Pena, eu estava na faculdade, eu tinha passado nos dois. Eu escolhi meu curso pelo endereço. Ah, não vou estudar economia lá na PUC, vou fazer ciências da computação aqui na FUMEC, que é muito mais perto, mais fácil. Né? Então, pra você ter ideia, assim, como é que era eu lá com os meus 19, 20 anos. Então, eu escolhi o meu curso pelo endereço, que era mais fácil de eu ir fazer o curso naquela faculdade ali. E com 2 meses eu arrumei, graças a um outro tio, meu tio Paulinho, e o tio André também, da Valônia, eu arrumei um estágio na Celó para trabalhar na área de TI. E aí daí para frente, assim, se eu for contar aqui, nós vamos ficar aqui 2 horas. Mas o mais importante que eu acho disso é que hoje, quando eu olho para trás e que eu vejo tudo que foi acontecendo na minha vida, todas as decisões, todos os pontos, o que aconteceu, se eu tivesse tomado uma decisão equivocada, ou tivesse tido outra escolha, eu não estaria onde eu estou hoje. Eu não estaria aqui com vocês, eu não teria a família que eu tenho, eu não moraria onde eu moro, eu não teria o carro que eu tenho, eu não teria o emprego que eu tenho. Enfim, a minha vida não seria a que eu tenho hoje. E a minha vida hoje é tão perfeita, é tudo tão legal, assim, minha profissão, meus amigos, minha esposa, meus filhos, é tudo uma sintonia tão legal, e quando eu olho para trás, toda essa história de escolhas, assim, não tem muita explicação, né, a não ser Deus mesmo controlando a vida da gente, e falou assim: Fred,
vai por aqui, vai por ali, vai por ali, vai por ali. No final eu cheguei aqui. E eu falo isso porque, assim, eu não sei dizer como que eu tomei as decisões, como que eu tomei aquelas escolhas naquela época. Eu fui direcionado para aquilo. Foi. A minha vida, ela aconteceu. Eu não planejei a minha vida. Ela não... É claro que a partir do momento que eu tomava uma decisão, que eu ia, e aí eu... Não, beleza, é isso aqui, então vamos de cabeça, vamos fazer. Vamos fazer dar certo. Mas eu não... Nada foi planejado. Como eu disse, eu escolhi o curso que eu ia fazer pelo endereço. Né? E no final acabou dando certo. Você acha, né? A gente acha. Exato, é isso que eu tô falando. Steve Jobs tem um artigo, textos, enfim, que fala sobre connecting points, né? Connecting points. Mas que um cara extremamente inteligente, de uma empresa de tecnologia, considerado uma empresa de exatas, tomador de decisão, certamente querendo saber onde tudo iria acontecer. Esse provavelmente seria ele no dia a dia, né? Mas o criador é o mais lógico que tem, cara. Só que ele guarda em segredo para depois ele contar para a gente como que foram os pontos conectados, né? Mas no livro da vida já está escrito. Enfim, a gente... Demorou 25 anos quase para ele me contar, mas ele contou. Bacana demais, velho. Cara, coisas incomuns, né? Fredão também, que a gente se encontrou depois de alguns anos aqui. E a gente está falando de histórias, certamente em algum momento aqui isso vai virar testemunho, porque é fato, Joana Cast é muito isso. Hoje eu estava conversando com a Sá dentro do carro e ela falou assim comigo: amor, você tem que explorar mais lá no Jornada Cast, na temporada 4, uns negócios mais profissional, assim, sabe? As pessoas têm que te conhecer pelo sentido mais profissional. Você é um cara que faz um monte de coisa, sabe? Da TI, você tem que falar de TI, assim, né? Como se ela fosse uma arquiteta de software comigo dentro do carro. E aí você nasce lideranças sobre as coisas. Eu falo, amor, mas não é sobre mim. Tipo assim, aquilo dali para mim é um espaço para a gente poder trocar uma ideia e tal. Mas, obviamente, a gente sempre tem assuntos diversos aqui para a gente poder tratar. E um deles que me conectou ao Fred lá atrás foi o esporte, né, cara? O Fred tem 1,90 m ou mais aí, e veio do Taekwondo, cada um pronuncia de uma forma, e logo anos depois a gente viu que a gente tinha ali praticamente o mesmo esporte. Nunca tomei um chute na cara dele, até porque ele é mais alto do que eu desviei dessa parte do Taekwondo junto com ele. Tô esperando ele ficar mais velho, ele tá mais acabado do que eu, e aí eu vou dando ele um pau mesmo. Mas eu levei ele pro jiu-jitsu depois, e aí, né, a surra foi completa do papai aqui no Gigante. Mas brincadeira à parte, a gente conheceu através do Taekwondo, cara. O que é o esporte na sua vida aí? Eu não tô falando mentira, não, tô falando a verdade, porque nós somos cristãos, viu? Tá bom. Pois é, então, eu comecei a lutar muito novo, cara, eu não lembro direito, assim, mas eu comecei no Taekwondo, eu tinha uns 9 para 10 anos, eu acho, em Ubá. E aí depois, teve uma fase que eu parei, nem sei por que parei, coisa de criança mesmo, né, fiz um tempo, depois parei. Quando eu mudei para Belo Horizonte, já velho, eu resolvi voltar, né, tinha uma academia ali na Savassi, chamada Savassi Taekwondo, eu resolvi voltar. E lá eu dei sequência até a faixa preta, treinar uns campeonatinhos lá, e um dia com o B, eu tava com o Bernardão. Ex-Bernardão, né, porque agora ele tá lá em Portugal, isso tá em Portugal, virou esse papai. Caso é um caso legal, bicho, digo o Bernardão, se ele escutar isso aqui, mano, eu quero ser sentado aqui contando essa, não é nem contando, é mostrando, né, parênteses nisso, Bernardão devia ter o quê, quase 200 quilos, e hoje tá, acho que eu acho que ele chegou a ter 160, eu não lembro, mas assim, ele é um dos casos, assim, de bariátrica, assim, que eu tenho, não vou usar a palavra orgulho, né, é porque eu tenho, assim, dele, né, da determinação dele, porque ele é eu tô pra te falar que é o único caso que eu conheci, né, pessoalmente, assim, de alguém que fez bariátrica e que não engordou de novo, muito pelo contrário, conseguiu se reeducar, né, a educação alimentar, entrou pro esporte, a Academia do Bernardo hoje, ele tá... Só não me engano, acho que ele é triatleta, alguma coisa assim, que eu acompanho ele virou outra superação pessoa. Mesmo, velho, isso é top, irmão, isso é top. Bernardão pois é, então, convite feito aqui, eu posso fazer o convite também, como integrante do Jornada Cash. Isso aí. Bom, então, aí o Bernardo,
Aí falou, Fredão, vamos lá no Gil comigo. Aí é aquela coisa de você ver jiu-jitsu, velho. O negócio de ficar agarrando o homem. Não é pra mim, não. Mas enfim, aí fui, né? Aí comecei do jiu-jitsu. Aí foi uma coisa que com o Mamute ali, foi meio que foi um negócio automático. O jiu-jitsu e o MMA, encaixou tudo junto, não teve jeito. E aí a gente treinou lá anos e anos, disputamos aqueles campeonatinhos, tudo que tem na região aí, brigamos, Leão Dourado, esse trem todo. E eu confesso que ultimamente eu tô precisando, né, eu tô com o jiu-jitsu lá no condomínio mesmo, assim tal, mas eu tô devagar, eu tô precisando retomar minha vida de esportista, né, que eu gosto, faz bem pra mente, assim, dá uma aliviada na tensão, no dia a dia, mas sempre foi algo que eu tive comigo, assim, pro meu dia a dia, como, não como, eu nunca pensei nisso em qualidade de vida, não, é porque eu gostava mesmo da competição, de superação, era aquilo ali que motivava, eu nunca pensei em, não, fazer esporte é bom, porque não sei o que, é saúde, não sei o que, eu nunca pensei nisso não, eu sempre gostei mesmo da parte de competição, eu acho. Mas você é assim, cara. É. Assim. Um dos objetivos pessoais meus de sentar aqui tipo, contar para as pessoas como eu vejo essa pessoa, como que eu te vejo. Eu acho que essa é uma das coisas mais legais que tem na oportunidade que eu tenho de sentar aqui, assim, porque às vezes a gente deixa isso para tão depois da vida da gente, cara, seja elogiar um amigo, seja puxar uma orelha de um amigo, é, eu quero amigos chatos, eu quero amigos que me puxem para frente, eu quero amigos que me elogiem quando tem que elogiar e quando precisa de me chamar atenção, sabe? Eu acho que esse é o verdadeiro amigo mais que irmão, tipo assim, né? E eu te vejo como um cara de excelência mesmo, porque a sua chatice, que eu brinco, ela é que permitiu o Jornal da Cast ir para sua academia, na segunda, que é parte de um testemunho, né? Gravando na minha casa, de repente, encerra e vou lá para casa, para a academia do Fred. A gente vai chegar lá nisso, continua assistindo aí. E, e é um cara de excelência, porque eu lembro que no dia que eu liguei, eu falei, cara, você tem uma sala aí e tal, né? Você ainda naquele momento não tinha a sua conversão, enfim, eu não te contei o motivo do que era a ligação, mas eu já tinha tido uma visão mesmo, tipo, ó, o Jornal da Cash vai ser uma academia e você vai fazer para jovens. Acabou que não foi para jovens, foi para academia, e, e eu sei, em menos de 3 horas, cara, a sala tá pronta. Eu falei, como assim? Daí eu falei pra Sabrina, putz, o Fred é um cara de muita atitude mesmo. E eu acho que o esporte puxa isso também. Muitos vão para recuperar a saúde, ou para ter um hobby, né? Ou para esse sentido aguerrido, que também foi o meu caso, né? Taekwondo com 4 para 5 anos, muito novo também, assim, academia super forma, lá na Mantiqueira, no Riacho, Contagem e tal. E logo depois, aí você vai parando, vai continuando, mas eu vejo que quem é aguerrido, quem é de excelência, vai fazer um esporte, vai ter alguma coisa ali para poder te puxar a disciplina, né? Você vê assim também, velho? Assim, e parabéns, você é um cara top de excelência. Não, Siga. quem me dera, tem muito que melhorar. Cara, eu acho que sim, mas assim, a forma que eu me vejo muitas vezes, a gente já teve uma conversa semelhante sobre isso um tempo atrás, lá na porta da Insane, que recentemente você até me lembrou disso, né? E Fernando, me fala quando for para acontecer, velho, porque eu não consigo controlar a minha ansiedade. Então o esporte ajuda um pouco, né, nesse controle ali de você esvaziar a mente um pouco, né? E ao mesmo tempo, quando eu opto para eu tomo uma decisão ou quando eu quero alguma coisa que eu escolhi fazer, é para fazer? Vamos fazer. E aí eu vou de cabeça. Então, até por isso aquela conversa com você, olha, eu não consigo ficar, quando acontecer? Não dou conta de ser assim. Então, com a Insane foi assim, né, sabe, né, eu conversando com o Du, e aí vamos fazer? Vamos, então vamos fazer. Vai dar certo ou não, é outra história, mas vamos fazer, foi feito, tá lá, tem 5 anos. Com o esporte também é a mesma coisa, né, eu lembro a primeira vez que o Mamute me ofereceu para poder
me ofereceu, não, me convidou, né, para poder disputar um campeonato. Eu era faixa branca ainda. Só que é isso, mestre, não, eu sou faixa branca, eu acabei de começar. Não, mas você vai, não sei o que e tal. Aí ele me explicou coisa do peso, e assim, eu parecia, era o primeiro campeonato de um faixa branca de jiu-jitsu, e eu parecia um lutador profissional com a minha esposa fazendo bife grelhado, sem sal, só com uma alface para eu poder perder peso, para eu bater a balança lá no dia do campeonato, sabe? Então, assim, tudo quando eu posso às vezes demorar a entrar, mas se eu entrar, a gente ir fazer. Essa semana você falou assim, vamos fazer um negócio lá da Tec 1, vamos fazer no Trello, não, vou fazer o Trello específico para venda, para o CRM, não sei o que, vai ser por e-mail, então entrar por e-mail, vai ser assim, Fernando, faz isso aqui para mim, ajusta o site. Aí eu entendia que ali tinha um limite. Eu falei assim, não, então beleza, então vamos esperar. Isso aqui, se for para um outro momento, eu vou focar no lado de cá. Então, Mas isso já é uma tratativa com você. Esse ponto aí que você citou, aprender a você já controlar e vem sendo esperar os tratado. momentos. Isso. Né? As coisas não são sempre no exato momento. Você toma cuidado para não colocar o carro na frente dos Se bois. fosse o Fred de um tempo atrás, ia falar, só me conte depois que acontece. Você enxergou que ali tinha, beleza, vamos deixar a ação, né? Exato. Mas isso não tira de você a constância e a excelência de pegar para poder fazer. Mas há a tratativa da ansiedade em nós, que todos nós somos tratados todos os dias. Né? E é engraçado, assim, aí falando de novo em Deus, assim, a questão da ansiedade, eu sempre tive muita dificuldade para dormir, porque o cérebro não desliga. Eu ia tentar dormir de noite, eu estava pensando o que eu tinha que fazer, aí vinha ansiedade. Quando eu prestava atenção, eu estava em loop. Eu pegava a minha lista do que eu tinha que fazer no dia seguinte, eu começava a fazer isso, fazer aquilo, e se der errado isso aqui, então tem plano B. Aí, de repente, eu já estava de novo fazendo a lista outra vez. E eu ficava, às vezes, horas ali tentando dormir, e o cérebro rodando. E depois da minha conversão, que foi no ano passado, né? Eu comecei a orar todas as noites, antes de dormir. Eu faço um devocional às vezes de manhã, nem sempre eu consigo fazer de manhã, por causa da rotina mesmo, então à noite eu sempre separo um tempinho para mim ali, eu na minha cama de noite, os meninos dormindo, minha esposa dormindo, né, o meu secreto não é tão secreto, né, porque minha esposa está do lado, mas está todo mundo dormindo, então é só eu ali, e aí eu pego ali a Bíblia, leio algum trecho, alguma coisa, faço uma leitura de algum devocional, aquele livro Café com Deus, ou então do celular mesmo. E aí, depois de um tempo ali lendo a palavra, eu deito, começo a trocar ideia, né? Pô, foi bom hoje, o dia foi produtivo, obrigado por isso, obrigado pelas oportunidades de crescimento que o Senhor tem, né, me proporcionado, por todas as oportunidades de vivência mesmo, com minha família, com pessoas legais, pelo meu crescimento espiritual que eu consigo perceber e sentir no dia a dia. E aí a conversa segue, tal. Quando eu vejo, eu já dormi, cara. Já era, sabe? Eu já dormi, não tem... Eu acho que eu posso falar para você com toda a certeza do mundo, desde o dia da minha conversão até a noite passada, não teve uma noite que eu tivesse tido problema para dormir. Nunca mais. Eu dormi... O melhor remédio, mesmo cheio de preocupações. Exato. Né, ele entra no nosso jugo. E o mais legal é que ele entra no jugo da gente. Na verdade, a gente o convida, né? Ele é tão educado que ele não entra entrando, ele se permite. Eis que eu estou aqui, né, entrar no jugo junto com você, meu filho. Legal. E ele não... Sabe o que é mais legal disso, cara? Se você parar para poder pensar, o jugo é lateral, né? Assim, ele não vai nem à frente nem atrás. Ele vai do lado, cara. E para que você tenha ele do lado mesmo, assim, como seu melhor amigo, ajudante, e certamente ele é maior do que nós, né? Porque ele é gigante. E aí, se ele é grandão, você já viu que o jugo lá, aquele jugo de madeira do boi, certamente fica em nós, fazendo essa analogia, só de enfeite, porque ele está carregando o peso todo sozinho. Então, assim, ele permite com que a gente faça isso daí
durante a noite. E, enfim, maravilhoso. Não é só durante a noite, És não. tu. Não, Durante o dia, eu tinha de problema, forma assim, alguma, de você forma sabe alguma. alguns problemas que eu estou passando também, questões profissionais ali, da minha parte de empreendedorismo, de dificuldades, e por muito tempo, aquilo, quando via um problema, cara, acabava com o meu dia, e aquela angústia, um aperto no peito, e aí eu ficava o dia inteiro remoendo aquilo, enquanto eu não dormia, eu não conseguia recuperar, acabava com o meu dia. Hoje, senhor, o problema está aí, tem que resolver. Só tira a angústia do meu peito, me deixa centrado, que a gente resolve. E é esquisito, cara, eu não tenho outra palavra pra isso, não. É estranho, porque assim, eu vivi 41 anos da minha vida com esses problemas, né, assim, com essas dificuldades, e de repente eu não sinto mais angústia, eu não sinto ansiedade, eu não tenho mais problema para dormir, só vai. E as coisas vão, assim, fluem, sabe? A provisão vem, putz, como é que eu vou pagar essa conta amanhã? Do nada o dinheiro tá lá, a conta tá paga. E, pô, Só vai, é, né? exato. Só vai. Cara, ó, eu lembrei de um negócio aqui, que é o seguinte, volta a fazer o jiu-jitsu ou correr, porque você tá ficando barrigudo. Eu te falei isso aquele dia, que eu te Mas mostrei, você deu uma que eu exagerada. te mostrei uma foto, não, eu te mostrei um exemplo que você tá próximo de ficar lá, Não, viu? não, não, não. Aí o que que vai acontecer? Você já tem dois meninos, mas É. vai ficar mais difícil, assim, né? Sua mulher, que é super legal, né? Um beijo, um abraço para minha irmã, que é a Mila. A Sabina fala que se fosse para ser irmão, tinha que ser a Mila, né? E um beijo para minha irmã de sangue também, que é a Sheila. Mas a Mila realmente era um join de irmandade. Nós somos assim, a gente se parece muito, mentalmente falando. E aí, mano, quem que é a Mila nas tuas vidas? Na tua Nossa. vida, mano. Existem duas coisas que derrubam um gigante: falta de ar e a mulher. Ah, no jiu-jitsu a gente brinca Então, que se você quiser pegar um cara grandão, não adianta você dobrar os braços, porque não vai dar. Vai lá no gogó e corta o ar, né? Aí derruba o grandão, mas aí pra você ver. é, a gente tá junto há 20 anos. São 20 anos de história. Já passamos por muita coisa. E a Mila sempre foi uma mulher de fé, demais, né? A Mila sempre foi uma mulher de... eu conheci ela na igreja, assim, ela antes de converter. A Mila já foi professora de catequese. Eu conheci ela, era católica, e ela era professora de catequese, de molecada, assim, tal. A gente casou na igreja, véu e grinaldo. E quando ela veio para Belo Horizonte, depois ela, né, foi para Lagoinha, onde a gente estava. Você conheceu ela em Uber? Não, né? Não, eu fui para um projeto na Cesita. A gente estava, na época eu trabalhava na Celor, e eu fui trabalhar lá na época a, a Celor tinha comprado a Cesita, né? E eles estavam em fase de projeto, de implementação de projeto, e eu fui para lá para trabalhar. E eu saí com a turma do projeto para Ipatinga, e tinha uma menina que trabalhava lá do nosso departamento, que ela convidou a irmã dela, e a irmã dela fazia faculdade com a Mila, e aí convidou a Mila. A gente cheguei lá no barzinho lá, tava ela sentada na mesa lá, ela tinha chegado mais cedo. Aí, num determinado momento, eu bati o olho naquele trem lá, eu falei, ei, esse é meu número. O número encaixa igual... Aí, em um determinado momento, troquei de lugar na mesa lá, sentei do lado dela e nunca mais a gente separou. Quer dizer, a gente teve alguns problemas, né? Tivemos algumas briguinhas aí Isso em aí. 20 anos de história, mas estamos juntos com dois filhos maravilhosos. Assim. E a Mila, bom, agora falando do que é ela na minha vida. Cara, a Mila suportou coisas que eu tenho certeza absoluta que 98% das mulheres desse mundo não teriam suportado. Comigo, sabe? De falhas minhas.
como marido, problemas que a gente teve no casamento. E a gente, durante alguns anos, a gente chegou a se ferir, sabe, mutuamente. Não ferir fisicamente, obviamente, mas se machucar, assim, tomar atitudes, às vezes, sem pensar, de separar, de não querer mais. Sabiamente, em alguns momentos, assim, eu lembro que teve uma vez que a gente estava separando, assim, já estava com papelada de divórcio já, papel já, só assinar. Eu lembro de eu virar para ela e falar assim, olha, a gente já fez tudo correndo demais, sabe, eu sei que eu errei, mas tá tudo sendo atropelado. A papelada tá pronta, aguarda aí, vamos pensar mais um pouco, vamos orar e eu não falei isso com ela, né, mas como ela era crente, você fala para agradar, né, ora aí e tal, você fala o que ela quer ouvir, né, você quer trazer de volta. E de fato, você fala, não, tá bom, então você tem razão, tal, e aí a gente não assinou e depois a gente foi e voltou. E, então, assim, da última vez que a gente teve esse caso, a gente se machucou bastante, tanto eu e ela, quanto ela a minha, mas a gente acabou voltando, logo que a gente voltou super bem, super forte. Tem dessas coisas, né? Se a gente luta, machuca, mas cicatriza, a gente volta mais forte do que a gente era antes, né? Você não volta de uma batalha a mesma pessoa que foi, a gente volta mais resistente, mais firme. E aí, dali pra frente, mais um tempinho depois, a Mila engravidou, veio o Arthur, passa mais um tempo, vem o Dudu. Então, eu posso dizer com certeza que os últimos 8 anos nossos, cara, eu vivo num paraíso. Minha esposa é a mulher mais maravilhosa que eu conheci na vida. E eu não sei o que seria de mim se ela faltasse hoje para mim. Eu não sei o que eu faria, como é que eu ia conseguir dar os próximos passos. A gente sabe que Deus fortalece e a gente sai lá na frente, mas eu não sei como é que eu ia fazer para dar conta. Eu ia dar conta? Eu ia. Como é que eu ia fazer para dar conta? Na verdade, eu acho que é algo que eu não consigo, eu nem quero pensar. Não dá para imaginar o que seria a minha vida sem aquela mulher. Te amo muito. Boa! Tá vendo, Mila? Peguei o homem aqui, né? Ela sabe disso. Né? Mas eu sei que ela sabe, eu sei que Mila orou por você também muitos anos. As mulheres têm um poder de perseverança enorme. A Sá tá aqui junto comigo, é minha edificadora, é quem eu tenho aprendido todos os dias também a dar ouvidos, né? O homem, às vezes, é cismado, cheio de razão, e repetir isso em outros podcasts aqui, em outros episódios, assim. Hoje eu vejo que muita coisa que a Sabrina me fala de uma maneira talvez simples no sentido da maneira dela me falar, às vezes até uma conversa mais técnica de tecnologia ou de negócio, ela me fala e que acho que há 5, 7 anos atrás eu não daria tantos ouvidos por me achar o dono da razão. Por mais humilde que a gente acha que a gente é. Mas a arrogância é um negócio que é presente na gente a todo momento. A distância entre a humildade e a arrogância, cara, é um passinho, né? E hoje eu fico de antena ligada, assim, e falo, putz, deixa, se ela tá me falando alguma coisa tem ali, deixa eu ter esse olhar da simplicidade, né? Porque quando você pensa demais, e que é o meu caso, a gente se torna burro aos pequenos detalhes. É como se você começasse já no meio do caminho para frente, só que você não sabe como é que foi construído, como é que são os primeiros passos daquilo dali, né? A mulher tem uma visão mais holística a esse respeito. Então, já, eu sei que você está mexendo no celular, mas eu te amo, tá bem? A gente tem uma relação assim de amizade. Eu tenho essa mulher aí como realmente a minha grande amiga, minha grande parceira, assim como o Fred. Tem a Mila também, e é o prazer das nossas casas se conectarem. Manem, até isso é tão legal, as nossas casas se conectarem, galera. O Dudu foi feito numa noite lá em casa.
Eu vou explicar isso melhor, É, porque podcast é um problema, né? É porque eu ri antes aqui, justamente porque a mentalidade já pensou, né? Mas a mente. Mas brincadeiras à parte, o Fred tem 2 filhos, o Arthur, o Dudu. Esse final de semana a gente estava conversando, crianças de personalidades completamente diferentes. O meu cachorrinho, o nosso cachorrinho, que é o Dudu, sabe que eles têm personalidades diferentes. Quando eles veem o Dudu chegar perto, ele já fala: eita, esse daí é mais aceleradinho, né? Mas brincadeira à parte, o Dudu foi feito numa noite que a gente teve uma festa lá em casa, depois eles foram embora e tal. A gente conta isso porque era super legal. E aí veio o Dudu de forma inesperada, né, cara? E foi. assim, eu acho que você tem uma história, Fred, muito legal sobre paternidade, cara. Eu acho que assim, né, que eu tenho você como espelho, mesmo não sendo um pai hoje. Eu já comecei a orar, Sabrina, ela já escutou isso que eu comecei a orar. E, Pressão, hein? e aí a Mila também já começou a orar. Aí a Priscila também já começou a orar. Ah, acabou, né? Só ela não sabe que ela vai engravidar. Mas agora ela já tá sabendo. Mas brincadeiras também à parte. Meu irmão, assim, eu te tenho como exemplo de paternidade, porque você é um cara que, mesmo do seu jeitão, é, quando eu falo jeitão, é assim, Fred é muito direto, mas você vê o cuidado dele com os filhos dele. Pra mim é um exemplo de paternidade, mano. E aí? O que que é paternidade pra ti? Cara, é um desafio muito impressionante, assim, de todos os dias. É, Bom, meus filhos são 2 peças maravilhosas, mas como a gente estava conversando, é impossível você conseguir criar 2 filhos iguais. Por mais que você queira, você tente isso, né? Você busque isso. Quando o Arthur nasceu, a Mila já até comentou isso aqui, mas quando o Arthur nasceu, ele achou um homem e uma mulher dentro de casa, né? Eu não tinha experiência com filhos, eu tinha uma outra vida. E o Arthur, se você prestar atenção nele, igual você estava falando, o Arthur ele é uma criança serena. Porque o Arthur, ele nasceu num lar em que ele era a primeira criança. A casa era silenciosa, não tinha menino correndo, gritando, fazendo barulho, tinha um horário para dormir, sabe? A hora que ele ia mamar, era silêncio, que estava mamando, não tinha problema. Os problemas que tinham era eu e a Mila ali tentando aprender a ser pai e mãe. O Dudu já é o oposto, você viu o Dudu? O Dudu é um, né, Furacãozinho. furacão, é. Mas o Dudu, ele já nasceu num lar onde ele já encontrou um pai e uma mãe, experiente, vivido naquilo ali, né? O Arthur já estava com 4 anos. E numa casa que tinha criança. Meu sobrinho já tinha nascido, o Arthur já estava na fase do Homem-Aranha. Então, o Arthur, ele teve a fase do desenho ali esqueci o nome agora, mas eram desenhos mais infantis. O Dudu, com 2 anos, já tá no Homem-Aranha, o Hulk esmaga, sabe? Então, o Dudu é outro nível assim de aprendizado. Por mais que você tente dar a mesma educação, os ambientes em que eles cresceram são diferentes. Então, isso traz um desafio para a gente na paternidade enorme, porque muita daquela experiência que você adquiriu no primeiro, ela não serve no segundo. Você tem que meio que começar de novo. E aí você tem que tentar não ser injusto, sabe? Aí um tem só 2 anos, aí o outro tem 6 já, né? O Arthur tem 6, o Dudu vai fazer 3, o Arthur já está com quase 7, mas ainda é uma criança, sabe? Ele não consegue entender muita coisa, e aí você tem que ficar tentando administrar isso daí. Então, aí você fala para mim que eu sou um bom pai. Na verdade, eu acho que eu tenho responsabilidade, sabe? Assim, eu não me vejo como um bom pai, um exemplo de paternidade. Não. Sim, na parte de responsabilidade, né? De cuidar dos meus filhos, de assumir o que é meu como Então pai, aquilo que eu tenho que fazer, sou. Então tome posse. Mas assim, sabe aquele pai que gosta de brincar? O pai que faz questão de chegar final de semana e pegar a bicicleta e sair com o menino? O pai que vai pra piscina? O pai... Cara, eu não consigo ser isso aí, cara. Se eu faço. Mas muito pouco, sabe? Mas esse é o Fred chato. O Fred chato Eu não... existe pra isso, entendeu?
Ele existe para poder falar que não vai fazer, que é ruim, que é isso, que é aquilo. Aí vai lá e compra uma bicicleta com garupa na frente, garupa atrás e vai brincar com os meninos. Esse é um exemplo de verdade, não é de mentira. É isso que eu tô te É dizendo. verdade. Entendeu? Mas, Tipo assim, sim. então tome posse disso, né? Porque você vê esse é a sua chatice. Não tem coisa melhor do que essa. Mas é porque eu não consigo colocar uma rotina nisso, Não, mas é difícil, sabe? Porque às cara. A vezes vida é conturbada, eu fico né? vendo pais, às vezes eu converso com os pais, os caras ficam doidos para chegar final de semana. Chega final de semana, eles já programaram o que eles. O Estevão, lembra do Estevão? Sim, Amigo meu do carrinho de rolimã. sim. Cara, o Estevão com os meninos dele no final de semana, cara, ele não fica em casa. Ele arruma um jeito de manhã ele tá no carrinho de rolimã, de tarde ele tá na bicicleta, depois ele tá no clube com a piscina, não sei, ele arruma o que fazer e não para com os meninos no sábado e no domingo, a não ser na hora que vai dormir, sabe? Eu olho aquilo assim, gente do céu, como é que tem disposição, cara? Como é que Mas aguenta? eu acho que aí é perfil, cara. Aí é É, perfil que você com filho ou sem filho não teria, né? Mas exato. assim, você divide seu tempo, você brinca com seus meninos. O fato é, o que é o exemplo para mim? Você não terceiriza a educação e o Ah, não, amor de dos seus jeito nenhum, filhos. Pronto, de jeito acho, nenhum. acho que esse é o ponto. O que você e É, Mila fazem por ele é nesse é. sentido, assim. Não tem como ser perfeito, né? Perfeito só um. É, É eu assim, e a Mila, então, a gente nunca teve babá de final de semana, babá noturno, babá não sei o quê. Assim, a gente sempre teve gente para ajudar nos momentos em que a gente está trabalhando. A gente está em casa, é nosso, a responsabilidade é nossa. E aí você abre mão de um monte de coisa, você abre mão de sair, você abre mão de ir para um restaurante, porque não é lugar para estar com as crianças, às vezes. Ou então você até vai, mas vai embora mais cedo. Né? A minha madrinha que brincava, às vezes, ela falava comigo assim, Fred, aproveita para vocês escolherem um restaurante para vocês comerem bem agora, porque vocês não têm filho. O dia que vocês tiverem filho, vocês vão escolher o restaurante pelo parquinho. Não interessa se a comida é boa, se ela é ruim. Tem o parquinho e eu consigo sentar 20 minutos para almoçar, é lá que eu vou. a Porque é famosa área do sossego, né? É exato. a área do sossego. Que é onde eles brincam e a gente, dos pais, tem aquele momento deles ali reservado o tempo inteiro. Mas cara, assim, os meninos são bacanas demais, né? Assim, espero vê-los crescer aí Verá. e você sendo avô, chato ainda, Amém. porque vai ficando mais velho, mais chato, mas, né? É, cara, e aí o Legendários para você? Eu vou entrar nesse assunto agora. Estou percorrendo aqui uma jornada, né? Curta jornada por onde passar. Com o Fred, meu raciocínio está sendo esse. O Jornada Cast não tem um roteiro. A Sá hoje me perguntou, isso tem que ter algumas perguntas lá, né, para você poder fazer para ele. Então eu falei, na hora sai alguma coisa. Isso daqui não tem as perguntas para a gente poder ficar tirando corte. Um dia pode ser que tenha, mas hoje não é à vontade. Isso aqui não é para agora, talvez é para depois. Talvez seja para o Arthur e o Dudu assistir depois de anos e tá tudo bem. Mas nasce um velho homem e morre um velho homem e nasce um novo homem, né? É. Na montanha, contei aqui um pouco, Mila já vinha orando por você já há muitos anos, eu tive literalmente assim um encontro com Deus mesmo, literalmente, e Deus vai fazendo coisas maravilhosas, vai nos usando mesmo perante os nossos amigos, da maneira com que a gente é, com as minhas tatuagens, hoje com menos palavrões, que aí é uma beleza do Espírito Santo, né? A gente vai sendo tratado, mas esse daqui é o Fernando, do jeito que está aqui, e esse daí é o Fred, do jeito que está aí, com todas as nossas imperfeições e as minhas chatices também, como eu tenho brincado com o Fred aqui. A Sai que diga, né? O tanto quanto eu sou insuportável. Mas nasce lá um velho homem, né? A partir do momento que, putz, vou levar o Jornada Cast lá para a academia do Fred, cara. E Jornada Cast tem uma história super legal. De ter começado na minha casa, a gente entrevistando pessoas. Eu estar aqui hoje fazendo isso daqui é muito doido, porque não tem programação, sabe? Eu não consigo explicar. E aí começo a fazer lá com o Fred, ele mostra essa atitude. Eu, na época, apresentei para ele um versículo: faça tudo como se fosse para o Senhor, com excelência, e não para os homens. E Provérbios, e ele fez isso na prática. Em pouco menos de 3, 4 horas, a sala da academia dele estava liberada, e eu achando que eu ia fazer
podcast para jovens, já que ele tem uma academia de parkour, enfim, essa coisa toda. Mano, e foram 16 episódios muito loucos, né? Bastante. Bastante. Eu chorei bastante naquela semana. Eu sentado no computador ali atrás, escondido, lendo o Hércules, cara. O Hércules me fez chorar bastante. Quem mais? Teve alguns lá. O Hércules foi um que me marcou, assim. Mas, Falei com ele hoje. né? Você vê a ideia, olha só que doideira, esse Espírito Santo é tão bacana, velho, que ele me mandou mensagem 30 minutos antes do Jornal da Cash. Eu falei com ele sentado aí na sua cadeira, eu falei, irmão, a gente é um cara muito usado por Deus, né, no meio das drogas, quem não assistiu assiste, hoje não mais, mas ele e a esposa dele super usados mesmo, assim, e eu falei, cara, o que eu consegui te ajudar aí nas suas, né, nas suas campanhas, naquilo que Deus tem te usado, eu tô aqui. E hoje ele me ligou pedindo ajuda para um garoto, e nós vamos conseguir, irmão. Se você estiver assistindo aí, nós vamos conseguir ajuda para esse garoto aí, tá? É só porque é doido, né? Essa É, criatividade. Você acabou de citar ele aí, e ele me mandou mensagem hoje. Tinha dias que eu não falava com ele. é. Enfim, o que a gente tá falando mesmo? Eu falei lá da temporada 2, Sobre eu tava falando sobre. Legendários. Não, mas eu queria que você entrasse no seguinte: o que foi o Jornada Cast ter ido lá para sua academia, assim, como hoje, você olhando para os connecting points, o que isso significou? Que você chorou pra caramba, eu ficava rindo por dentro pela beleza do Espírito Santo, porque eu fazia aqui e olhava para você, você estava chorando todos os episódios sem ser cristão e sem entender nada do que estava acontecendo. Não E eu, foram em todos os né? episódios. E eu falando, Alguns. gente, que beleza que é, porque cada vez que eu sentava também não sabia o que ia falar e tivemos várias histórias bacanas. Então, eu lembro muito do Matheus, que foi o primeiro a gravar. Eu lembro do Matheus virar para mim e falar assim: Fred, a gente veio aqui gravar o Jornada Cast, mas Deus manda falar que a gente não está aqui por causa do Jornada Cast, a gente está aqui por sua causa. Você lembra, né? Eu não lembro se foi antes ou se foi depois dele gravar. E aí seguiu, né? A gente falou bastante coisa assim, mas isso foi uma coisa que marcou no começo. Depois, né, os aprendizados, assim, mas o que eu acho que do Jornada Cast lá, não só lá como aqui também, porque hoje para mim o Jornada Cast não faz muita diferença, como você mesmo já falou diversas vezes nessa cadeira, não é pela quantidade, é pela qualidade com que a gente atinge poucas pessoas. Então eu tenho o privilégio de estar sentado ali naquela cadeira e assistir ao vivo todos os testemunhos, todas as pessoas. Então isso para mim é muito engrandecedor, assim, de todos os dias eu poder ter. Tem gente que às vezes está na internet, assiste um pequeno corte, tem gente que daquele corte ali vai ter curiosidade de ir assistir o episódio inteiro, nem todos fazem isso, né? Enfim, eu tenho a oportunidade de assistir tudo, acompanhar tudo, de estar nos bastidores e a conversa que acontece antes e depois, sabe? Da gente entender cada uma daquelas pessoas, como que a gente pode ajudar cada uma delas. É claro que tem gente que passou, fez uma entrevista, deu um testemunho legal, tal, mas o Hércules está aí, né, você. O William, eu encontro com ele direto no Legendários, o William Dumont. Sim. É um cara fenomenal também, que eu encontro muito com ele. Humberto. Humberto. Mateus. Douglas, né? Mateus. Pois é, então são pessoas que do Jornada Cast se tornaram pessoas de quase que convívio, não vou dizer convívio diário, porque isso não seria verdade, mas pessoas que geraram proximidades e que trouxe um engrandecimento para mim muito grande, né? O próprio Humberto, lá no Legendários da Montanha, eu tive o prazer de ficar com ele conversando durante um bom tempo ali numa situação ali de prédicas ali, eu consegui ficar sentado com ele, a gente ficou lá uma meia hora, 40 minutos, nós dois falando de Deus, sobre ações para a glória de Deus, que tudo é para Deus. Então, eu acho que o Jornada Cast, ele foi, na verdade, mais um connecting point do que eu vou startar na montanha. Você perguntou do Legendários. A minha conversão, ela não foi algo que eu não tive encontro com Deus, eu não passei por sofrimentos, né? Minha esposa sempre falava que quem não conhece pelo amor, conhece pela dor. Graças ao bom Pai, eu não tive a dor, conhecer Deus por dor.
a minha conversão ela foi acontecendo racionalmente, né? Eu subi a montanha sem ser convertido e eu desci sem ser convertido. Eu não tive encontro com Deus na montanha. Mas você sabe, né? Brunão também é legendário, sabe disso. Todos os outros legendários passaram por aqui. É impossível você subir aquela montanha e voltar do mesmo jeito. Não tem como, aquilo mexe com a gente, aquilo mexe com o brilho da gente, aquilo mexe com o nosso orgulho, mexe com a nossa vaidade, mexe com o nosso ego, mexe com a gente como homem, como pai de família, como profissional. Então, eu posso falar com certeza que eu subi sem acreditar em Deus, não tive encontro com Deus e desci sem acreditar em Deus. Mas eu não desci o mesmo homem mais. Eu desci com outros olhos ou com uma visão mais aberta, coração mais aberto. Eu desci com o coração quebrantado, vamos dizer assim. E a partir dali, o tempo de Deus, né, Kairos, é diferente do tempo dos homens, Cronos. E eu comecei a prestar atenção nas coisas da minha vida e o que eu vivia com outros olhares. Comecei a entender, olhar para trás, aquilo que eu comecei a conversar com você aqui agora, né, no início da nossa conversa aqui, sobre as coisas que aconteceram na minha vida para eu chegar onde eu estava. Eu comecei a olhar para trás e tentar entender o que foi a minha vida. O que foi que aconteceu para eu estar ali. Sabe, eu consegui perceber que em cada momento dessa decisão tinha uma pessoa na minha família, da minha família, envolvida, me apoiando naquela decisão. Sabe, assim, Deus estava ali, com o tio André, com o tio Paulinho, com o tio Marinês. Em cada um daqueles momentos que eu fui vivendo, em que houve uma decisão, tinha um tio meu, do meu lado, sabe, falando assim. Às vezes eles nem estavam falando nada. O caso do tio André, por exemplo, ele não estava falando comigo. Eu estava sentado aqui numa mesa, brincando com o filho dele, e ele ali conversando com um amigo. Eu era um menino de 16 anos, eu tinha 16 anos. O Dudu tinha 1 ano de idade, e ele ali conversando com um amigo dele, sobre uma conversa de trabalho dele na Arcelor. Na época, a Arcelor estava implantando o SAP. Você acha que eu fazia ideia do que é SAP na vida, do SAP, né, um sistema de ERP, para quem não conhece inglês? Não fazia a menor ideia. Quando eu já estava na faculdade, que o tio Paulinho me arrumou um contato na Arcelor, procura esse cara porque ele vai te arrumar um estágio, que esse cara virou para mim e falou assim, qual área que você quer? Na hora, aquela conversa com o tio André veio na minha cabeça. Da onde? Cara, eu nunca tinha lembrado daquela história na vida. De repente eu peguei aquele papel que o Nilton Afonso, hoje ele é CEO Latinoamérica, na Arcelor, e tinha um monte de áreas assim, que ele botou no papel, ele virou para mim e falou assim, qual que você quer? Você tem ideia do poder dos meus tios na Arcelor, né? O cara virou e falou assim, qual área que você quer? Aí eu olhei, isso aqui eu aprendo na faculdade, isso aqui eu faço um cursinho no Senac de 6 meses e consigo aprender, isso aqui. Aí tinha uma hora que estava escrito assim, implantação SAP. Na hora que eu li aquilo ali, aquela conversa que eu escutei do meu tio, quando eu tinha 16 anos de idade, que eu nunca tinha parado para pensar no que era aquilo, aquela palavra lá me levou lá naquela conversa. Aí ele, eu quero isso aqui. Isso aqui eu só aprendo aqui na Arcelor. Eu não vou aprender isso aqui em mais lugar nenhum na minha vida. Só aqui. Beleza. Me liga toda sexta-feira, seu estágio vai sair. Toda sexta-feira eu gasto até meu estágio sair. Então, voltando ao assunto original agora, resolvendo a minha prolixidade. Então, a gente estava no Legendários, eu voltei diferente, com o coração mais aberto, mais quebrantado, comecei a analisar essas coisas, comecei a perceber o cuidado de Deus comigo em cada uma dessas decisões, cada um desses momentos, que eu poderia ter ido para um lado que fosse dar tudo errado, tinha um tio meu, assim, Fred, faz isso não, faz assim. Deus falando comigo. Fred, você tem certeza que é isso que você quer? O tio quer, vou te ajudar então. Então peraí que eu vou te ajudar. Toma, vai. O tempo todo, todas as etapas de decisão da minha vida, alguém chegou e falou assim, toma, vai. Sabe? E, cara, se eu não olhar para trás e não pensar que foi Deus, eu não tenho como explicar como é que foi dando certo. E continuou, né? Eu fui no Legendários, e aí eu já tinha recebido o convite para ir para Legendários antes, me recusei. Aí vem você com o Jornada Cast, na verdade vem você com o Por Amor, e aí, Fredão, vamos? Você está me chamando? Nós vamos, então vamos. Aí vem o Jornada Cast,
cada episódio vai abrindo, vai quebrando. No meio entrou a Ascend, né? Que é um programa de mentorias, onde a gente fez uma troca muito legal. E ali, ao mesmo tempo que eu estava sendo mentorado com você, eu estava por uma outra diretora na Sonda, onde eu trabalho, e eu estava mentorando uma outra pessoa também, e as coisas conectando. E aí o tempo de Deus foi trabalhando, até que chegou o dia, foi na segunda-feira, logo depois da montanha de 7 de setembro, 7, 8, 9, 10, dia 11 de setembro, então, foi segunda-feira. A galera tinha acabado de voltar da montanha, 7 de setembro, do ano passado. O Renato estava lá falando, né? Talvez você tá aí sentindo um calorzinho. Se você estiver sentindo, é o Espírito Santo falando com você. E estava queimando você, meu filho. Aí, se você quiser aceitar Jesus, vem cá, que eu vou orar por você e tal. E eu travado, segurando, não vou. E o Renato falando, e o trem queimando, o Renato falando, o trem queimando. Tá esquisito. Eu comecei a andar em direção ao Renato. Ele estava de costas. E aí eu fui andando, ele olhou pra trás assim, aí abriu os braços, deu um abraço assim. Um momento legal. E a Mila não viu, porque ela tava com os meninos do lado de fora lá. Mas não tem problema. Então acho que Legendários foi isso. O Legendários me quebra todo mundo, né? Então assim, ele me quebrou mesmo, assim, de eu abrir o coração, de prestar atenção em algumas coisas ali e tal, e entendendo, amolecendo e amadurecendo. Quando eu assustei, eu estava fazendo teologia. Estou lá até hoje, né? Fazendo bacharelato em teologia. Então, acho que Legendários é um pouco disso aí. E sendo curado da chatice, que é o mais legal de tudo, né? Mas aí Vai aparecem ser outras. brincadeira, aparece outra. A gente vai ficando chato, né? Mas eu brinquei muito aqui sobre essa palavra, mas a gente vai sendo moldado, né, cara? Todo dia a gente vai sendo descoberto, igual a gente começou aqui há pouco mais de uma hora de bate-papo, a gente vai descobrindo nosso ser mesmo, né? Nosso ser é um ser em constante transformação até que ele venha. Então, nós estamos aqui para a vida eterna, que não é essa vida eterna, simplesmente que a gente quer essa jornada mesmo, nossa, jornada dia a dia, de cuidar dos seus filhos, de a gente gravar um Jornada Cast, da gente estar envolvido em ações, cara, que de uma maneira tão leve. A gente está sendo quebrado pela lógica, porque eu sei também que quando vem para o Jornada Cast, né, a gente não sabia nem o que é que dá. Até a gente, como homens, a gente não sabe o que é, porque como homens, possivelmente, poxa, cara, a gente podia ter aí 10 milhões de seguidores, pô, a gente podia ter patrocínio, a gente poderia colocar umas empresas e tal, cara, tudo no tempo de Deus, Kairos. tudo no Kairos, no tempo e na vontade dele, e a gente vai para a quarta temporada, né? Hoje a gente está gravando aqui esse último. Eu quero assistir esse episódio daqui a 10 anos, cara. Eu quero assistir ele daqui a 10 Então, anos. vou te fazer uma Sentado pergunta. com o Dudu aqui, sentado com o Arthur, vendo isso, né? E sentado com mais quem Deus mandar para que a gente cuide. Vou te fazer uma pergunta para você ver daqui a 10 anos. Qual que é a diferença do seu ser hoje para o seu ser de 10 anos atrás? Mais próximos do caráter de Jesus. Eu ainda sou muito pecador. Continuarei sendo. Todos os dias. Todos os dias. Mas eu quero estar numa experiência de, cara, de estar aqui, eu olhando para trás e falando, pô, valeu a pena, cara. Deus esteve comigo dos meus 40 até essa data que você está colocando. Mas não que ele não estivesse no passado, que ele estivesse. Mas hoje, como meu melhor amigo, como conselheiro amoroso, como príncipe da paz, como Senhor dos senhores, como Rei dos reis, e simplesmente como o meu pai mesmo, assim, cara. Que muitas vezes a gente tem o pai aqui na terra, que não é tão presente. Amo o senhor Nelson, mas não teve a oportunidade de ser presente comigo. Assim como você
teve o seu e também não teve a oportunidade de estar junto com você, né? É, Mas a maior beleza hoje é eu saber que eu posso ir nele todos os momentos. Posso ir nele e voltar a ser uma criança. E talvez eu com 52 eu vou continuar sendo uma criança, velho, pedindo os mesmos conselhos para ele, sim. Então é isso que eu quero tá mais próximo, cara, assim, tá mais próximo do caráter que Jesus foi aqui na Terra, mano. É dificílimo, mas é isso. Eu quero viver o evangelho impossível. amém. Vamos junto. E você? Eu, daqui 10 anos? Né? Bom, daqui 10 anos eu quero estar vivendo uma vida um pouco mais tranquila profissionalmente do que eu vivo. Obviamente, com uma evolução espiritual muito maior do que eu tenho hoje. E por incrível que pareça, talvez, se for possível, ministrando alguma cadeira numa faculdade de teologia. Não sei qual ainda, mas estudar teologia está me despertando esse. É só um embrião, por enquanto, obviamente, nem sei se vai dar certo, está nas mãos de Deus. Segue o Kairos. Mas é uma leve possibilidade, assim, de algo que é lógico que o resto vai continuar andando, né, da forma que está. Meus filhos já serão adolescentes, né, com mais independentes, então não vai a demanda que eles têm hoje, eles não haverá mais. E eu acho que assim que eu queria, se possível, dedicar parte do meu tempo a isso, assim, com uma cadeira numa faculdade de teologia. Ou num curso da igreja, ou, sei lá, mas ensinando algo. Mas ensinando de forma mais profunda ali, sabe? Igual eu estou aprendendo hoje, você pegar e fazer uma exegese, uma análise, um estudo sistemático da Bíblia. Às vezes você pega um trecho, você lê ela em 2, 3, 4 versões diferentes, inclusive em inglês do King James, né, o Rei Tiago, para você entender ali, porque às vezes você lê em inglês, você lê em português, com 2, 3 versões, e aí você pega as palavras do grego, enfim, você trazer aquilo ali, qual é a essência do qual é o contexto, a essência que quis ser passada ali, de verdade. Eu estou fascinado de estar estudando dessa forma, assim. Bota no post-it, mano. Bota no post-it. Esse a gente te mostrou isso, né? Faz os post-its lá de 4 em 4 anos. Mas eu acredito eu creio também, que eu acho que você vai estar para esse lado aí, né, cara? Vai liderar a célula, vai fazer essas coisas. Agora, uma coisa é fato, né, Fredão? Passou pela porta, o caminho é estreito. Então, eu acredito que o caminho não é fácil. Então, eu quero estar próximo cada vez mais do caráter de Jesus, mas eu sei que o caminho, viver o evangelho é impossível e a porta, o caminho é muito estreito, rumo a essa coroa, então as coisas vão dificultando, mas o que eu quero, né, complementando que essa paz que você colocou, eu quero estar em paz. Eu não vejo uma vida mais tranquila, mas eu vejo uma vida paz, tipo assim, é isso que eu peço. E essa paz para mim vem assim, por mais que a gente esteja andando no caminho estreito, cara, eu quero ter um relacionamento tão bacana com esse meu pai, de tanta intimidade, que na hora que eu tiver com muito medo, igual eu tenho hoje, cara, e olhar para frente, a coluna de fogo dele tá destruindo tudo, e se eu olhar para trás, ele pisca para mim e fala, vai, que eu tô aqui, sabe? É tipo isso, cara, assim, porque é tribulação, né? É muita pancada, assim. E espero fielmente, cara, que a gente suporte essa jornada. Que a nossa jornada curtida daqui a 10 anos mostre além das tatuagens, as cicatrizes, mas que a gente chegue lá na frente e fala que massa, velho. Vimos esses meninos grande aí, ó. O, o Dudu tirando carteira, né? Se a gente ficar conectado igual a gente está, na videira, eu não acho que seja algo tão sofrido. Porque eu acho assim, bom, vamos lá. Igual eu disse aqui há um tempo atrás, que as angústias eu não sofro mais com elas, a insônia que eu tinha eu não tenho mais. Quando a gente é meio que automático, assim. Você vai crescendo, você vai evoluindo, as coisas vão acontecendo
sem sofrimento. Deixa eu ver um negócio idiota, mas legal. Sempre bebi. Gosto de beber. Às vezes eu passava 3 semanas sem beber, bebida alcoólica. Porque eu gosto de beber se tiver companhia. Se não tiver, eu não bebo. Converti. Eu falei assim, pô, não dá pra ser muito hipócrita, né? Mas só que ao mesmo tempo você sabe, a Bíblia não fala que você não pode beber, fala que você não pode embriagar, tá bom. Aí de repente a primeira decisão, tá, vou beber em casa, em público eu não bebo mais. É o Espírito Santo, mano. Não bebo mais em restaurante, não bebo mais não sei o que e tal, só vou beber em casa com pessoas íntimas. Beleza, tava andando desse jeito. Aí, há pouco tempo atrás, a minha esposa fez um churrasco lá em casa, eu fui churrasqueiro do pessoal do trabalho dela. Secular. Ó, eu tô em casa, mas é um ambiente público. Não bebi. Passa um tempo, churrasco lá em casa, eu na minha casa, eu tomando Heineken, 0. Então, assim, sabe, sem sofrer, aconteceu. Eu não pressei, eu não fiz pressão em mim mesmo. Foi acontecendo. Sabe? Quando eu vi, eu tava tomando Heineken 0 dentro da minha casa. Isso aí, mano. Sabe? E aí? É isso aí. Então o caminho, ele é estreito, tá? Mas se a gente tá focado ali, você nem vê as beiradas. Sim, ele cuida. Ele cuida. Vai. Ele cuida. Né? Assim como a gente está passando aqui 1 hora e pouquinho já, é mais ou menos a média que a gente grava. Enquanto a gente está falando aqui, a palavra é permanecer. Não tem nada combinado aqui. O P do bolinha do Por Amor significa permanecer. E é isso que a gente está colocando aqui no final, né? Que a gente permaneça, não só no Jornada Cast, mas que a gente permaneça nos nossos desafios, no nosso dia a dia. Não é fácil, nada é fácil, né? O emprego não é fácil, o trabalho não é fácil, empreender não é fácil, emagrecer não é fácil, conquistar coisas não é fácil, passar por brigas, confusões, depressões, doenças, nada é fácil. Mas esse pezinho do por amor aqui vem de permanecer. E lá em João 15, que diz sobre permanecer, eu sempre lembro do seguinte, né? Que mesmo que a gente permaneça, que mesmo nos momentos, que a gente permaneça conectado na videira, e que mesmo em momentos de poda, a gente não seja desconectado dela, porque a poda vai vir, Poda né? faz crescer. E a poda vai vir, a poda vai te levar para um próximo nível, a poda vai te dar uma beleza diferente, a poda vai te mudar de estação. Nós somos seres movidos por estações, né? Personalidades, momentos, em que a gente brincou tanto aqui sobre a chatice, sim ou não, mas somos seres temporais, assim, o Rudolf mostrou para nós, a cada 7 anos a gente muda, mas que a gente permaneça em Cristo, conectado na videira, e que mesmo em momentos de poda, a gente não seja desconectado completamente, para que a gente tenha vida, e que a gente tenha vida em abundância, né? Bom, galera, chegamos ao final desse episódio, junto com o Fredão aqui, e a gente está literalmente aqui encerrando a temporada 3, temporada 4 a gente não sabe quando ela vai ser iniciada a gravação, se vai ser o mesmo cenário, acredito que não, se vai ser o mesmo formato, acredito que não, algumas coisas já têm vindo na cabeça aqui, a gente já tem conversado a esse respeito, mas eu queria agradecer a todo mundo que tem assistido junto com a gente, que tem curtido, compartilhado, e tem um monte de técnica, né, para poder falar, curte aí, compartilha e tal, marketing, e é isso mesmo, às vezes a gente tem que explorar, mas vai pelo seu coração, se você tiver a fim de clicar aí nesse botão aí de curtir ou mandar para alguém, fica à vontade, porque tenho certeza que somos usados como instrumentos, e a tecnologia também, para poder chegar nesses episódios, esses cortes a todo mundo. Bom, são 46 ou 47, se eu tiver errado me perdoe, mas são 45 que a Sabrina está falando ali comigo hoje, então 45 episódios, foram 45 pessoas que passaram aqui. Quando eu comecei, cara, acho que não sei se ia ter 5, 6, 7 episódios, não me importa, e não, realmente também não sei quantos vão ter.
E me veio um nome na cabeça aqui, que é o Matheus Oliveira, que é o Matheus Sapo, que esteve sentado aqui conosco no segundo episódio, está passando uma barra, e a gente sabe que o tão quanto a vida é cheia de desafios, de altos e baixos, a vida não é fácil. E ele está passando por um momento de poda, ele está com uma doença muito complicada, né, foi diagnosticada há pouco tempo, um cara muito novo, mas que ontem, inclusive, eu estava falando com ele, mesmo internado, mesmo passando por internação, mesmo perdendo peso, entrando agora em quimioterapia, eu senti muito no coração isso que a gente falou aqui, sobre o permanecer, porque ele está conectado na videira mesmo em momentos de poda. E que a gente ore muito por ele, e que eu tenho certeza que quem está escutando isso daí agora é porque precisa orar por ele. A intercessão tem um poder muito grande, assim como eu disse aqui no início, de ligar dos céus à terra, aquilo que a gente ora. E a gente liga a cura do Mateus aqui dos céus à terra. Agora, em nome de Jesus, não é no nosso nome, não. Pelo sangue dele, ele vai ser restaurado. E ele vai sentar aqui conosco de novo para poder contar esse episódio, né? Da vida dele, a história dele sendo transformada em testemunho. E é sobre isso, né? O Deus sabe de todas as coisas. Galera, obrigado, valeu. Valeu, Brunão, valeu, Sá. Meu irmão, obrigado mesmo por esse momento. Que loucura. Chega para os meninos lá. Que vem a quarta temporada. Que vem a quarta temporada. Valeu, moçada. Até a próxima. Fui.